O osso esfenoide é o osso mais complexo do corpo humano. Ele apresenta um formato semelhante a uma vespa. Ele forma a maior parte da porção média da base do crânio, como nós podemos ver nessa imagem aqui. E nós estamos vendo o crânio de uma perspectiva anterior. E os dentes da arcada superior, que nós podemos ver aqui, estão no aspecto anterior. E todas as outras partes destacadas em verde são parte do osso esfenoide. Do ponto de vista interno, o osso esfenoide contribui para a formação do assoalho das fossas anterior e média do crânio. E nesta imagem, nós estamos vendo o crânio de uma perspectiva superior, com a calvária removida. Aqui nós estamos vendo um corte sagital do crânio e nós podemos ver a metade esquerda do osso esfenoide destacada em verde. Todas essas imagens que nós vimos até agora nos mostram o quanto o osso esfenoide se estende em todas as direções e, como você pode ver, há muito para aprender sobre ele. Nesta videoaula nós vamos dividir e isolar cada uma das características importantes que o osso esfenoide possui. Como eu mencionei anteriormente, existem 4 partes principais para o osso esfenoide. E nesta visão anterior do esfenoide, nós podemos ver o corpo destacado em verde no meio, as asas menores, que estão destacadas agora, se projetando lateralmente a partir do aspecto superior do corpo, e agora nós podemos ver as asas maiores destacadas em verde, formando grande parte da lateral do osso esfenoide. E, finalmente, os processos pterigoides são o que nós podemos ver agora destacado em verde. E estes processos se projetam inferiormente a partir do corpo. Ao longo desta videoaula, nós vamos primeiro ver as características ósseas específicas. Veremos essas características em uma imagem do crânio para entender a sua relação com os outros ossos e com as características ósseas do crânio. Então, nós vamos começar vendo as características do osso esfenoide. E aqui nós vemos o corpo do osso esfenoide de uma perspectiva anterior à esquerda e de uma perspectiva posterior à direita. E o corpo é a parte do osso esfenoide posicionada mais centralmente. Anteriormente, ele contribui para a cavidade nasal, enquanto lateralmente ele forma a parede medial do canal óptico. Nesta vista superior da fossa craniana, nós podemos ver onde o corpo do esfenoide fica em relação aos outros ossos. Anteriormente, ele se articula com o osso etimoide na linha média e com o osso frontal lateralmente, enquanto posteriormente ele se articula com o clivo do osso occipital. E desta perspectiva, nós podemos ver ainda algumas características ósseas que são parte do corpo. Esta depressão, destacada no meio do aspecto superior do corpo, é chamada de cella túrcica. E o nome cella túrcica significa cella turca em latim. E nós podemos ver nesta imagem a depressão em forma de cella, a qual nós estamos referindo. A cella túrcica abriga a glândula hipófise. As margens anteriores da cella túrcica, vistas à esquerda, são chamadas de tubérculo da cella. E as margens posteriores, vistas à direita, são chamadas de dorso da cella. E esta imagem aqui mostra uma vista posterior do dorso da cella. O que nós podemos ver destacado agora é a parte do dorso da cella chamada de processo crinoide posterior. E de uma perspectiva superior, nós podemos ver aqui estes processos destacados em verde. Os processos é como se fosse a ponta. crinoides posteriores, juntamente com os processos crinoides anteriores, servem como pontos de inserção para o tentório do cerebelo, que é uma reflexão meníngea dural. Os processos crinoides anteriores fazem parte das asas menores, então nós vamos voltar neles um pouco mais tarde. Os seios esfenoidais estão localizados no interior do corpo do esfenoide, e nesta vista anterior do esfenoide, nós podemos ver passos destacados no interior do corpo, e estes são pares de seios, então nós temos um em cada lado, direito e esquerdo. Eles se separam na linha média do corpo do esfenoide.
Nesta visão sagital, na linha média, nós podemos ver a íntima relação dos seios com a cavidade nasal anteriormente e com a célula túrcica posteriormente. De uma perspectiva anterior, nós podemos identificar duas outras características ósseas. Primeiramente, a crista esfenoidal, que cursa ao longo Vocês entenderam? Vocês estão vendo? do aspecto anterior do corpo, na linha média. E a crista esfenoidal se articula com a lâmina perpendicular do osso etimoide, que ajuda a formar o septo nasal. De cada lado da crista esfenoidal encontram-se as conchas esfenoidais. E as conchas esfenoidais formam a parede anterior dos seios esfenoidais e parte da parede posterior da cavidade nasal. Os seios esfenoidais são capazes de se comunicar com a cavidade nasal através de aberturas nas conchas esfenoidais. Finalmente, de uma perspectiva posterior, nós podemos ver o rostro esfenoidal. E esta estrutura é uma pequena espinha triangular que é contínua com a crista esfenoidal que nós vimos cursando inferiormente na linha média da superfície anterior do corpo. O rostro esfenoidal se articula com o osso vômer inferiormente. A última característica associada com o corpo do osso esfenoide que nós vamos identificar é o sulco carotídeo do osso esfenoide. E nós podemos vê-lo nesta imagem posterior do esfenoide destacado em verde. O sulco cursa ao longo do aspecto lateral do corpo do osso esfenoide e é um sulco onde a artéria carótida interna se encontra conforme ela cursa pelo seio cavernoso. Muito bem. Em seguida, nós vamos dar uma olhada nas asas menores do osso esfenoide e nós podemos ver estas características de uma perspectiva anterior na imagem de cima e de uma perspectiva posterior na imagem de baixo. E elas se originam superolateralmente a partir do corpo, onde elas formam o canal óptico. O canal óptico contém o nervo óptico e também a artéria oftálmica. Nesta vista anterior do osso esfenoide, no interior do crânio, nós podemos ver as asas menores destacadas em verde. E aqui nós podemos ver que elas contribuem para a formação do teto da órbita. Nesta vista superior, nós podemos ver as superfícies superiores das asas menores, que contribuem para a fossa anterior do crânio. As partes das asas menores, que estão destacadas agora, são características que nós vimos brevemente antes, e estes são os processos clinoides anteriores, que, juntamente com os processos clinoides posteriores, servem como pontos de inserção para o tentório do cerebelo, que é uma reflexão meníngea dural. Em seguida, vamos dar uma olhada nas asas maiores do osso esfenoide. Nós podemos vê-las de uma perspectiva anterior nesta imagem de cima e de uma perspectiva posterior nesta imagem de baixo. E elas se originam posterolateralmente a partir do corpo e possuem várias superfícies que contribuem para diferentes aspectos do crânio, nos quais nós vamos passar mais tarde. Primeiramente, entretanto, vamos dar uma olhada nas asas maiores e onde nós podemos vê-las em um crânio articulado. Nesta vista anterior do osso esfenoide, no interior do crânio, nós podemos ver as asas maiores destacadas em verde e elas contribuem para a formação da parede lateral da órbita. E nós podemos ainda ver parte da asa maior aqui, nos aspectos laterais do crânio. Nesta vista superior, nós podemos ver as superfícies superiores das asas maiores, contribuindo para a formação da fossa média do crânio. Quando olhamos para as asas maiores, nós podemos ver que elas são muito importantes. Elas contribuem para a formação de diferentes partes do crânio, se articulam com vários outros ossos e possuem diversas características. E para facilitar a compreensão, nós vamos primeiro ver as superfícies do osso esfenoide. Em seguida, nós vamos ver as margens das superfícies articulares e, finalmente, nós vamos ver as características ósseas dessas regiões. Bem, existem 5 superfícies que formam cada asa maior do osso esfenoide. E, por sorte, todas elas são nomeadas de acordo com a estrutura com a qual elas não têm contato íntimo. E elas são a superfície cerebral, a superfície orbital, a superfície temporal, a superfície infratemporal e a superfície maxilar, que
que também é chamada de superfície pterygo-palatina. Então vamos detalhar a lista. Bem, a superfície cerebral da asa maior do osso esfenoide está destacada em verde na nossa imagem da fossa craniana. Entretanto, como nós estamos olhando para o osso esfenoide de uma perspectiva superior nesta imagem, ela não parece igual à imagem à esquerda. Então, nesta imagem da fossa craniana, nós vamos ver que a superfície cerebral da asa maior é a que mantém contato com o cérebro. Nesta imagem à esquerda, nós podemos ver o dorso da cela aqui, que, como nós mencionamos, é a parte posterior do osso. Portanto, na imagem da fossa craniana, nós podemos vê-la aqui, mas de uma perspectiva superior. De cada lado, encontram-se as asas maiores, especificamente a superfície cerebral das asas maiores, que nós podemos ver destacada em ambas as imagens. Então, se você imaginar uma rotação do osso esfenoide na sua direção em 90 graus, então você irá observar que nós estaremos vendo o seu aspecto superior. E isso é o que nós podemos ver nessa imagem, de toda. Então, se eu pegar essa, Nós estamos vendo o osso esfenoide de uma perspectiva anterior e o que está destacado é a superfície orbital da asa maior. Olhando para o osso esfenoide, no contexto de todo o crânio, nós podemos ver que a superfície orbital é a que forma a parede lateral da órbita. A superfície destacada nesta vista anterior do osso esfenoide é a superfície temporal da asa maior. Nesta imagem do crânio inteiro, nós podemos ver a superfície temporal no aspecto lateral do crânio, intimamente associada com o osso temporal, com o músculo temporal e com a fossa temporal. A próxima estrutura que nós podemos ver destacada nesta vista anterior do osso esfenoide é a superfície infratemporal da asa maior. Então, ao olhar para o aspecto inferior do crânio, podemos ver a superfície infratemporal destacada aqui, onde ela forma o teto da fossa infratemporal. A última superfície da asa maior é a superfície maxilar, que está destacada em verde nesta vista anterior do osso esfenoide. E ela está intimamente associada com os ossos maxilares anteriores e forma o limite posterior da fossa pterygo-palatina. Há 3 margens das asas maiores e, em um osso esfenoide isolado, estas margens se apresentam algo serrilhadas. Elas são as áreas do osso esfenoide que se articulam e formam suturas com outros ossos do crânio. E, mais uma vez, por sorte, elas são nomeadas de acordo com o osso com o qual elas se articulam. E as 3 margens das asas maiores são a margem parietal, a margem escamosa e, de uma perspectiva anterior, nós podemos ver a margem zigomática. Nesta imagem do aspecto posterior do osso esfenoide, as áreas destacadas em verde são as margens parietais das asas maiores. E, em contraste com as superfícies suaves que nós vimos anteriormente, nós podemos ver que esta margem é rugosa e possui uma aparência serrilhada. E esta margem, como o seu nome sugere, é o ponto de articulação onde o osso esfenoide se encontra com o osso parietal. Esta imagem nos mostra uma vista lateral do crânio, com a sutura esfenoparietal destacada em verde, e este aqui é o osso esfenoide. E aqui nós temos o osso parietal. Aqui eles se encontram onde a margem parietal da asa maior do osso esfenoide se articula com o osso parietal. A margem escamosa que nós podemos ver agora, destacada em verde, se articula com a parte escamosa do osso temporal. E esta articulação forma a sutura esfenoescamosa, que nós podemos ver tanto na superfície externa quanto na interna do crânio, nestas imagens. Finalmente, nós estamos vendo a margem zigomática da asa maior do osso esfenoide. E já que nós podemos ver a crista esfenoidal aqui, nós sabemos que nós estamos vendo o osso esfenoide de uma perspectiva anterior. Como eu tenho certeza que você adivinhou, a margem zigomática da asa maior se articula com o osso zigomático, formando a sutura esfenozigomática. E olhando para o aspecto lateral do crânio, a sutura esfenozigomática localiza-se profundamente no processo frontal do osso zigomático. E de uma perspectiva anterior,
nós podemos ver a sutura esferozigomática no aspecto lateral da órbita. O último aspecto das asas maiores que nós vamos ver são as características ósseas que estão localizadas nestas várias superfícies e margens que nós acabamos de discutir. E nesta vista anterior do osso esfenoide, o que nós podemos ver ainda destacado em verde é a crista infratemporal. E a crista infratemporal é uma crista onde duas superfícies se encontram. E nós já identificamos essas superfícies. Então, superiormente, nós temos a superfície temporal e, inferiormente, a superfície infratemporal. Nesta vista lateral do crânio, nós podemos ver a crista infratemporal como uma referência na tela, dividindo não somente as superfícies da asa maior do esfenoide, mas também a fossa temporal, que está aqui, e a fossa infratemporal, que está aqui. Então, nós temos algumas imagens aqui. Temos uma vista anterior à esquerda, uma vista posterior à direita, e em ambas as imagens, a estrutura destacada em verde é a espinha do osso esfenoide. Em uma vista posterior, nós podemos ver a espinha se projetando da parte inferior dessa imagem, que é a margem escamosa. E observando mais de perto a perspectiva anterior, nós podemos ver como a espinha do esfenoide se projeta também inferiormente. E nesta parte, um ligamento se prende da espinha do esfenoide até a língula da mandíbula. E este ligamento é chamado de ligamento esfenomandibular. Observando a perspectiva inferior do crânio, nós podemos ver a relação entre a espinha do esfenoide e diferentes partes do osso temporal. E já que ela está na extremidade da margem escamosa, ela se articula com a parte escamosa do osso temporal, bem como com a parte petrosa do osso temporal. E ela se encaixa exatamente no ângulo entre estas duas partes do osso temporal. A próxima estrutura destacada em verde é vista no aspecto posterior, e esta estrutura é chamada de sulco para a tuba auditiva, e sua função é exatamente abrigar essa estrutura. A tuba auditiva, ou faringotimpânica cartilaginosa, cursa neste sulco. Nas asas maiores do osso esfenoide, há alguns forames, ou buracos, que permitem que vários nervos e vasos passem para dentro e para fora do crânio. E os forames destacados em verde nestas imagens são os forames redondos. E o forame redondo é visto mais facilmente nesta vista superior do osso esfenoide. O nervo maxilar, que é a segunda divisão do nervo trigêmeo ou do quinto nervo craniano, cursa através do forame redondo. E o próximo forame que está destacado agora é o forame oval, e ele recebe o seu nome devido à sua forma oval. E passando através do forame oval, nós temos o nervo mandibular, que é a terceira divisão do nervo trigêmeo. O forame mais lateral da asa maior do osso esfenoide é esse pequeno forame aqui, destacado agora, e ele é conhecido como forame espinhoso. Ele recebe o seu nome devido à sua proximidade com uma parte óssea que nós vimos recentemente, que é conhecida como espinha do osso esfenoide. A artéria meníngea média cursa através do forame espinhoso para vascularizar a dura mater, envolvendo o cérebro e a calvária. Os espaços nesta vista posterior do esfenoide são chamados de fissuras orbitárias superiores, e elas não são realmente um buraco no osso, como os forames anteriores. Na verdade, elas são espaços entre a asa maior e a asa menor de cada lado. E nós podemos também ver as fissuras orbitárias superiores nesta vista anterior do osso esfenoide. E este espaço é onde muitas estruturas, nervos e artérias cursam para chegar do crânio à órbita. Nesta imagem temos uma visão ampliada da órbita direita de uma perspectiva anterior, e a fissura orbitária superior está destacada em verde. Muito bem, as 4 principais partes do osso esfenoide. Até agora nós vimos o corpo, as asas menores, as asas maiores e todas as suas superfícies, margens, características e forames. Então, finalmente, nós vamos explorar as características ósseas dos processos pterigoides para completar o nosso estudo do osso esfenoide.
Bem, os processos pterigoides são extensões ósseas inferiores que descem perpendicularmente a partir da junção Tudo isso que ele fala. e da base do osso esfenoide. E nós podemos ver estes processos tanto de uma perspectiva anterior do osso esfenoide quanto de uma vista posterior. Nesta imagem posterior do crânio, nós podemos ver as partes mais inferiores dos processos pterigoides, destacados em verde, e olhando para o crânio de uma vista inferior, nós vemos boa parte do aspecto posterior dos processos pterigoides. Muito bem, então, os processos pterigoides contêm duas lâminas pterigoides cada, e as primeiras que nós podemos ver destacadas nestas imagens são as lâminas pterigoides laterais. A outra é mais medial e mais estreita, chamada de lâmina pterigoide medial. Se observarmos primeiramente a lâmina lateral, nós podemos vê-la nesta perspectiva inferior do crânio com uma lâmina do processo pterigoide situada mais lateralmente, formando a parede medial da fossa infratemporal, que fica nesta área, e ela é a origem dos músculos pterigoides medial e lateral. As lâminas pterigoides mediais, é claro, estão situadas mais medialmente do que as laterais, o que significa que neste corte sagital do crânio nós podemos ver o lado medial da lâmina pterigoide medial muito claramente, agora destacado em verde. Nesta vista inferior do crânio, nós podemos mais uma vez ver as lâminas pterigoides mediais destacadas em verde. Nesta próxima imagem, apenas as extremidades inferiores das lâminas pterigoides mediais estão destacadas, e esta projeção inferior em forma de gancho é chamada de âmulo pterigoide. O âmulo pterigoide age como uma polia para o tendão do músculo tensor do véu palatino, e a origem e localização deste ventre muscular estão relacionadas com estruturas ósseas que nós veremos em breve. No aspecto posterior dos processos pterigoides, as lâminas pterigoides lateral e medial formam uma depressão ou fossa entre si, e esta depressão é chamada simplesmente de fossa pterigoide. E é nesta fossa que nós vamos encontrar o ventre muscular do músculo tensor do véu palatino. E também na fossa pterigoide fica o músculo pterigoide medial, que se origina no aspecto deu para vocês medial da lâmina pterigoide lateral. Então, este ventre fica, portanto, contido na fossa pterigoide. Superiormente à fossa pterigoide, há outra depressão chamada de fossa escafoide do osso esfenoide. E nesta fossa é onde nós vamos encontrar a origem do ventre muscular do músculo tensor do véu palatino. A origem do músculo tensor do véu palatino é a fossa escafoide, mas lembre-se que no último slide nós vimos que o ventre muscular se encontra na fossa pterigoide. Inferiormente, o tendão do músculo tensor do véu palatino envolve o âmulo pterigoide, conforme ele cursa para o palato mole. Inferiormente à fossa pterigoide, há um espaço entre as lâminas pterigoides lateral e medial, e nós podemos vê-lo destacado em verde nas perspectivas anterior e posterior do osso esfenoide. E este espaço é chamado de incisura pterigoide. Encaixado na incisura pterigoide fica o processo piramidal do osso palatino, e nós podemos ver esta articulação destacada nesta vista inferior do crânio. A última estrutura que nós vamos ver hoje é o canal pterigoide, que está destacado nas vistas anterior e posterior do osso esfenoide. E os nervos petróseos, maior e profundo, se fundem para formar o nervo do canal pterigoide, que juntamente com a artéria e a veia homônimas, cursa através do canal pterigoide. E estas estruturas cursam através do canal para passar da fossa craniana média para a fossa pterigopalatina. Muito bem, aí estão as estruturas grandes e pequenas do osso esfenoide. E como nós vimos, o osso esfenoide está associado com vários aspectos da cabeça. E, portanto, há uma variedade de correlações clínicas relacionadas ao osso esfenoide,
e nós vamos mencionar um exemplo interessante. Você se lembra quando nós falamos sobre a cela túrcica? Esta depressão no corpo do esfenoide abriga a glândula hipófise. E no caso de um tumor da glândula hipófise, frequentemente uma cirurgia é o melhor tratamento. Então, em vez de abrir o crânio e tentar acessar a glândula hipófise passando através do cérebro, os cirurgiões são capazes de operar por uma abordagem anterior. E eles chegam à glândula hipófise ao posicionar as suas ferramentas através da cavidade nasal, do osso esfenoide e da célula túrcica. E esta cirurgia minimamente invasiva é chamada cirurgia endoscópica transesfenoidal. Então, agora você é um especialista no osso esfenoide. Mas, antes de eu te liberar, vamos rever brevemente o que nós aprendemos hoje. Nós começamos vendo o osso esfenoide como um todo e todas as estruturas do crânio para as quais ele contribui. Ele forma a parede lateral da órbita, a maior parte da porção média da base do crânio e contribui para as fossas anterior e média do crânio. Em seguida, nós dividimos o osso esfenoide em 4 partes principais: o corpo, as asas menores, as asas maiores e os processos pterigoides. E em cada uma destas partes, nós vimos as superfícies, as margens, os forames e outras estruturas ósseas que formam o osso esfenoide, com toda a sua complexidade. Muito bem, então, isto nos traz ao fim da nossa videoaula sobre o osso